Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos conferir os destaques de hoje. Mundo chega aos 20 milhões de casos confirmados do novo coronavírus e OMS pede que países ricos invistam mais recursos no combate à pandemia. Estudo mostra que 18% dos adultos da cidade de São Paulo já foram infectados. Em meio à crise, primeiro-ministro do Líbano renuncia ao cargo. Câmara deve votar auxílio ao transporte público nesta terça-feira. Bombeiros devem retomar buscas por desaparecidos em Brumadinho. Sírio de Nazaré tem programação adaptada por causa da pandemia da Covid-19. Estes são alguns dos assuntos do Jornal Brasil Hoje, edição 9611, que começa agora. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. Mais de 20 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados oficialmente no mundo. Mais da metade deles nas Américas, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, com dados até a última segunda-feira. O mundo superou nesta segunda-feira os 20 milhões de infectados pelo coronavírus. Mais da metade dos contaminados estão em apenas 3 dos 193 países do mundo, nos Estados Unidos, no Brasil e na Índia. 1 em cada 4 pessoas que têm ou tiveram Covid-19 está nos Estados Unidos, que lidera esse ranking com mais de 5 milhões de casos. O Brasil vem em segundo lugar, com 3 milhões e 57 mil infectados. O número foi atualizado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. Em 24 horas foram 22.048 casos novos e 101.752 pessoas perderam a luta contra a Covid-19. Nessa segunda, o país registrou 703 novas mortes. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta. De acordo com o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, é preciso que os países invistam mais dinheiro na iniciativa conhecida como Acelerador ACT, que pesquisa ferramentas para combater a pandemia. A OMS só tem 10% do valor considerado necessário. Só em vacinas, a estimativa é de gastar 100 bilhões de dólares. O valor é alto, mas corresponde a apenas 1% do que os 20 países mais ricos do mundo destinaram a medidas para proteger a economia durante a pandemia. Já são mais de 150 vacinas em teste no mundo, sendo 25 delas na fase de testes clínicos em humanos. Por falar em vacina, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou uma mudança no protocolo de pesquisa da vacina de Oxford contra a Covid-19. É a vacina que está em testes coordenados no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz e com o apoio do Ministério da Saúde. A mudança foi para incluir uma dose de reforço para os voluntários que estão participando do estudo. A dose de reforço será dada aos voluntários que já haviam sido vacinados e também aos que ainda vão entrar para o estudo. O intervalo entre as duas doses será de 4 a 6 semanas. A Anvisa também autorizou a ampliação da faixa etária para a realização dos testes, que antes era de 18 a 55 anos, para até os 69 anos de idade. E o superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos Médicos, Paulo Henrique Fracaro, disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que o Brasil pode encarar problemas na aplicação da vacina contra a Covid-19, isso por conta da falta de seringas e agulhas. De acordo com ele, o país vai precisar de pelo menos 300 milhões de seringas num prazo de 3 ou 4 meses. O problema é que no ritmo de produção normal, o país levaria 2 anos e meio para produzir isso tudo. Em nota, o Ministério da Saúde informou que está em andamento um processo para a aquisição de 110 milhões de seringas e agulhas. Com produção de Wesley Braga, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E nesta segunda-feira, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse apoiar as medidas de afastamento social.
A fala aconteceu no Rio de Janeiro, durante um evento de inauguração de uma unidade de processamento de testes da Covid-19 na Fiocruz. Medidas preventivas e afastamento social são medidas de gestão dos municípios e estados. E nós apoiamos todas elas, porque quem sabe o que é necessário naquele momento precisa de apoio. E nós apoiamos. Mas fica a lembrança, independentemente da medida que se tome, tem que estar aliada à capacidade de triar e procurar se as pessoas estão ou não com sintomas, o tempo todo. A unidade de apoio ao diagnóstico da Covid-19 integra a mobilização da Fiocruz em resposta à pandemia e faz parte da estratégia nacional para aumentar a capacidade de realização de exames para a SARS-CoV-2 em tempo reduzido. E em meio a mais um dia de protestos no país, o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diaby, renunciou nesta segunda-feira. Num discurso transmitido pela televisão, ele afirmou que a corrupção no governo foi o que motivou a explosão no porto de Beirute no último 4 de agosto. 163 pessoas morreram, cerca de 6 mil ficaram feridas e aproximadamente 300 mil ficaram sem moradias habitáveis. Vários ministros já haviam renunciado no fim de semana. Hassan Diab disse: "Eu declaro hoje a renúncia deste governo. Que Deus proteja o Líbano." E em coletiva de imprensa do presidente, uma coletiva de imprensa do presidente Donald Trump foi interrompida na tarde de ontem, após uma troca de tiros em frente à Casa Branca. Segundo o serviço secreto, um agente de segurança se envolveu num tiroteio com um homem considerado suspeito, que em seguida foi levado a um hospital. Em nenhum momento a Casa Branca foi invadida, afirmou o governo. Na entrevista, Trump falava com os jornalistas sobre o coronavírus. Em meio ao seu pronunciamento, um assessor falou algo em seu ouvido, ele interrompeu a fala e saiu da sala de imprensa. A sala foi trancada para a segurança dos jornalistas, que não foram imediatamente informados do motivo de sua saída. No seu retorno, Trump explicou aos jornalistas o que havia acontecido, elogiou a segurança e continuou o seu discurso. Horário de Brasília, 7h07. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Os cristãos e as eleições. O Papa Francisco pede a todos que têm responsabilidade política que não se esqueçam de duas coisas: a dignidade humana e o bem comum. A boa política está a serviço da vida e da paz. Cartilha de orientação política da CNBB. Procure na sua paróquia ou comunidade. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil. A comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. O
presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus ministros são alvos de ação do Ministério Público Federal por falas e atos considerados preconceituosos em relação ao tratamento das mulheres. Yuri Hudson tem informações. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra o presidente Jair Bolsonaro e ministros por considerar que eles tiveram postura estatal inadequada no tratamento de assuntos relativos às mulheres. A ação é movida pelos procuradores Pedro Antônio Machado e Lisiane Braecher. De acordo com eles, desde o início da atual gestão, integrantes da cúpula do governo Bolsonaro deram declarações e foram responsáveis por atos administrativos que revelam um viés preconceituoso e discriminatório contra o público feminino, reforçando estigmas e estimulando a violência. As falas, segundo o MPF, configuram abuso da liberdade de expressão. Na ação, os procuradores pedem à Justiça Federal o bloqueio imediato de pelo menos 10 milhões de reais do orçamento federal e que obrigue a União a usar este recurso para promover campanhas de conscientização sobre os direitos das mulheres com veiculação em um período de 1 ano. Os procuradores elencam diversos episódios que, na visão deles, o presidente se dirigiu a mulheres de maneira desrespeitosa ou fez insinuações misóginas. Em relação aos ministros, os procuradores arrolam no processo Paulo Guedes, da Economia, o chanceler Ernesto Araújo e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República diz que nem Bolsonaro, a AGU ou os ministros foram notificados. Por isso, não se manifestará sobre o tema. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri. E proposta que prevê socorro às empresas de transporte público coletivo pode ser votada hoje na Câmara em Brasília. Daniel Marques. A Câmara dos Deputados deve votar nesta terça-feira o projeto de lei que cria o auxílio emergencial de 4 bilhões de reais para o setor do transporte público. De acordo com as empresas, os ônibus e metrôs tiveram redução de 40% no número de passageiros em comparação com o mesmo período do ano passado. Elas alertam que a queda na arrecadação das passagens pode levar à paralisação das atividades de algumas empresas. Por meio do auxílio, o governo vai injetar dinheiro para as empresas na forma de créditos, uma espécie de compra antecipada de passagens. Esses créditos serão usados posteriormente em programas sociais e gratuidades. A expectativa era de que o projeto fosse votado na terça-feira passada, mas houve desentendimento entre parlamentares. Os deputados discordaram com um trecho que permitia que o valor fosse usado para pagamento de dívidas e compra de bens. O entendimento é que o dinheiro deve ser usado somente para garantir o funcionamento das empresas durante a pandemia. O PL destina 30% dos recursos para estados e 70% para municípios. Na nova versão, apresentada no relatório do deputado Hildo Rocha, são aceitas cidades com mais de 300 mil moradores em vez de 200 mil. O texto também proíbe aumento de tarifas pelas empresas beneficiadas. O número de funcionários também deve ser mantido. Reportagem Daniel Marques. Horário de Brasília, 7 horas e 13 minutos. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Família Dom de Deus. Agosto, mês vocacional. Os cristãos e as eleições. No dia das eleições, vote com consciência, responsabilidade e com a certeza de que sua decisão é um gesto de caridade que expressa seu compromisso cristão. A boa política está a serviço da vida e da paz. Cartilha de orientação política da CNBB. Procure na sua paróquia ou comunidade. Onde estão os consagrados, sempre há alegria. Agosto, mês vocacional. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Padre
um pai espiritual dado pelo Senhor para nos guiar no caminho da salvação. Agosto, mês vocacional. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Sal da terra, luz do mundo. Agosto, mês vocacional. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h15. A terceira fase de uma pesquisa mostrou que 17,9% da população adulta do município de São Paulo já foi infectada pelo novo coronavírus. Segundo o levantamento, considerando que a população com mais de 18 anos na capital paulista é de 8,4 milhões de pessoas, a quantidade de infectados pode chegar a 1,5 milhão. De acordo com os pesquisadores, a cidade pode estar se aproximando da chamada imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, situação em que, em razão do grande número de pessoas já contaminadas e, portanto, com anticorpos contra o coronavírus, a doença não consegue se alastrar, mas isso considerando que não haja reinfecção. No entanto, ainda não se sabe exatamente qual é a proporção necessária de pessoas com anticorpos para que esse tipo de imunidade coletiva funcione adequadamente. Estima-se que esse número seja entre 25% e 30%. A pesquisa foi realizada entre 20 e 29 de julho. Continuamos falando de São Paulo, onde 7 estações da CPTM inauguram salas para atendimento de denúncias de assédio. Confira com Vladimir Ribeiro. Estações de trem de São Paulo ganham sala para atendimento de denúncias de assédio sexual e importunação. Estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos contam agora com o espaço Acolher, que faz parte do programa lançado no início de março pela companhia. O cronograma de inauguração das salas sofreu atraso por conta aí da pandemia do novo coronavírus. No ano passado, em apenas 3 meses, 130 mulheres denunciaram casos de assédio no transporte público. A estação da Sé do metrô foi o local mais citado nos boletins de ocorrência. De acordo com a CPTM, 31 mulheres já foram atendidas nas salas de acolhimento. Após conversa e orientação com agentes da CPTM, essas mulheres são encaminhadas para a delegacia para registrar boletim de ocorrência. A companhia realizou uma pesquisa com 1.200 mulheres antes de implementar as salas. Destas, 47,6% responderam que já sofreram ou conhecem mulheres que foram vítimas de algum tipo de importunação sexual no transporte público, sendo que 69,3% dentro dos trens, 14,7% no metrô e 11,7% em ônibus, e só 15% denunciaram formalmente o fato. Segundo a CPTM, entre setembro e dezembro serão inaugurados mais 20 novos espaços a acolher em locais ainda não definidos. Com isso, serão 35 estações com sala de acolhimento. As estações serão identificadas com o símbolo da rainha do jogo de xadrez. No tabuleiro, é a peça que tem mais liberdade para se movimentar. Até o momento, as linhas que contam com o serviço são linha 7 Rubi Vila Aurora, linha 8 Diamante Jandira, linha 9 Esmeralda Hebraica Rebouças, linha 10 Turquesa, Rio Grande da Serra, linha 11 Coral Ferraz de Vasconcelos, linha 12 Safira, São Miguel Paulista e linha 13 Jade, Aeroporto de Guarulhos. De São Paulo, Vladimir Ribeiro para a RCR. Obrigado, Vladimir. E bombeiros vão retomar as buscas pelas 11 vítimas desaparecidas na barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Elcio Mendes Júnior. O Corpo de Bombeiros informou nesta segunda-feira que vai retomar as buscas pelas vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho na região metropolitana de Belo Horizonte no dia 27 de agosto. Elas foram suspensas no dia 21 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. No último dia 25 de julho, quando a tragédia completou 1 ano e meio, parentes das vítimas pediram a retomada dos trabalhos. O rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão da Vale deixou 259 pessoas mortas
e 11 continuam desaparecidas. Após várias tratativas com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e demais órgãos envolvidos, os bombeiros tiveram aprovado o protocolo que regulamenta a retomada das atividades, resguardando práticas de proteção ao enfrentamento da Covid-19. Um efetivo de aproximadamente 60 militares vai trabalhar no perímetro da tragédia, que foi devidamente preservado, segundo o Corpo de Bombeiros. O protocolo, elaborado com conformidade com o programa Minas Consciente, prevê uma série de medidas que deverão ser rigorosamente observadas por todos os militares. Elcio Mendes Júnior, da Rádio América de Belo Horizonte, para a RCR. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h22. E temos agora a participação do Conselho Indigenista Missionário. Nesta terça-feira, a Dispésia destaca as ações do Regional Maranhão junto aos povos indígenas para amenizar o avanço da Covid-19 nos territórios. Os gráficos que medem o avanço da Covid-19 entre os povos indígenas crescem em todo o país. Até esta quarta-feira, 10 de agosto, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, registrou a contaminação de quase 23.500 indígenas de 148 povos em todo o país, numa contagem subnotificada devido à falta de testes. No Maranhão, o vírus já chegou a 7 terras indígenas. Como as lideranças têm dito, os invasores e violadores dos direitos dos povos não fazem home office. Além da violência, agora também estão trazendo o vírus da morte. Enquanto isso, o governo federal não tem apresentado nenhuma medida de combate à pandemia junto aos territórios. Mesmo sem a possibilidade do trabalho presencial, a equipe do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI no Maranhão, intensificou sua atuação junto aos povos. Com organizações parceiras, entidades ligadas à igreja e simpatizantes da causa indígena, o regional formou uma rede solidária. São quase 6 meses sem poder sair das aldeias e a rede busca suprir necessidades urgentes dos indígenas.
As Irmãs Catequistas Franciscanas e a Pastoral Indigenista da Diocese de Grajaú, no Maranhão, fazem parte da Rede Solidária. A irmã Marinete, da Pastoral Indigenista, fala sobre a criação da rede e o quanto se fez necessária. Com coisas materiais, mas também nos ajudando na conscientização e na luta pelo direito e defesa da vida. E nesse tempo de pandemia, é muito importante a parceria e a ajuda emergencial. A Diocese de Grajaú possui o maior contingente indígena do estado do Maranhão, que abriga os povos amazônicos Canelas, Guajajara, Crenhê, Crepum, e no território da Diocese é mais de 30 mil indígenas. E agora recebemos o apelo dos cricatis para acompanhá-los. Por isso é tão importante essa parceria. Sozinhos e sozinhas não conseguiremos atender às demandas de tantos irmãos e irmãs indígenas, ainda mais com a atual conjuntura do Brasil de descaso e de violação dos direitos dos povos originários. A Rede Solidária tem mobilizado a doação de alimentos, produtos de higiene e equipamentos de proteção, enviados aos 7 povos em que o CIMI Maranhão tem atuação. 6 escolas indígenas também receberam os alimentos saudáveis. Já os rádios, coletes, refletores, tenda, câmara e a melhoria dos equipamentos de sinal de internet foram entregues às comunidades que fizeram as solicitações. Os materiais didáticos sobre a prevenção e os cuidados com a saúde chegaram às comunidades via aplicativo de trocas de mensagem por segurança. Por este meio, também são recebidas as denúncias. O objetivo é incentivar e fortalecer a comunicação indígena, assim como as barreiras sanitárias formadas pelos próprios indígenas para conter o avanço do vírus nas aldeias. Do CIMI, Adi Spésia, para a Rede Católica de Rádio. Obrigado, Adi. E em 2020, o tradicional Círio de Nazaré, em Belém do Pará, terá programação adaptada por causa da pandemia de coronavírus. Vamos aos detalhes desta festa com Elivane Barbosa. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, os padres barnabitas e a diretoria da festa de Nazaré anunciaram nesta última quinta-feira, 6 de agosto, o formato no qual acontecerá o Círio de número 228. A coletiva de anúncio realizada na Basílica Santuário de Nazaré teve a abertura com Dom Alberto, que disse que o Círio vai ocorrer, porém com algumas mudanças. Para nós, o Círio vai acontecer e deve acontecer, ainda que tenhamos muitas adaptações a fazer. Não poderemos realizar da forma costumeira as procissões que caracterizam o Círio de Nazaré, pois simplificaremos os eventos do segundo final de semana de outubro, vindo depois a se realizar a quinzena do Círio, aqui na Basílica, que será a grande ocasião de evangelização e formação. Para o arcebispo de Belém, em 2020 será um Círio diferente, onde viveremos a fé em Cristo sem distâncias. Um Círio diferente, tarefa de todos nós, cristãos católicos, que o assumimos como missão. O Círio deste ano é a missão de quem me acompanha agora, dando exemplo a todos de que nós somos capazes de abraçar também as cruzes e limitações que nos vieram durante esse período. O diretor coordenador da festa, Albano Martins, falou sobre as principais atividades da realização do Círio 2020. Há por parte da diretoria da Festa de Nazaré uma enorme disposição para realizar, dentro das possibilidades existentes, e tendo por premissa fundamental o cuidado com a saúde do povo do Pará, o Círio mais bonito, mais emocionante e mais evangelizador que estiver ao nosso alcance. Com toda esta programação, a Arquidiocese, a Basílica Santuária e a diretoria da festa pedem aos devotos de Nossa Senhora que fiquem em casa. A imagem peregrina visitará os hospitais de campanha empenhados no combate ao Covid-19, esclarece Albano Martins. Eis que em todas as manhãs, por determinação de Dom Alberto, a imagem peregrina visitará os hospitais que se envolveram com tanta dedicação no tratamento dos nossos irmãos acometidos pelo Covid-19. O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré e diretoria da festa. Em 2020, será realizado o Círio de número 228, que tem como tema
Ave Maria, cheia de graça. Da Rádio Nazaré FM de Belém do Pará, com produção de Emília Jacó. Elivane Barbosa para o Jornal Brasil Hoje. Jornal Brasil Hoje. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, nesse dia 11 de agosto, festa de Santa Clara de Assis. Nós tivemos nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. A edição, Cléo Nascimento. Direção de jornalismo, Alessandro Gomes. A produção e a geração de conteúdo são da Rede Católica de Rádio e da Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia e até amanhã. Boa terça-feira e até amanhã. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar. Janeiro de 1971 foi quando a emissora começou a transmitir na faixa de AM. Em